secretário estadual de Fazenda afirmou que a mudança no sistema tributário nacional é a reforma mais importante para a economia do Rio de Janeiro. A declaração foi dada nesta segunda-feira na Alerj, em seminário da comissão que discute reforma tributária na Câmara dos Deputados. Com uma dívida de 200 bilhões de reais, um déficit de mais de 10 bilhões previsto para 2020 e tendo como principal fonte de receita o ICMS, segundo o secretário, o Rio de Janeiro teria grande parte dos problemas econômicos resolvidos, com impostos sendo cobrados ao longo de toda a cadeia produtiva e com a redução da concessão de incentivos fiscais. A crise fiscal que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta tem basicamente duas formas de se reduzir ou de se buscar o reequilíbrio. Redução de despesas, e aí é uma agenda importante também de desvinculação do nosso orçamento, e o aumento das receitas. As receitas virão por um crescimento econômico. Inevitavelmente não tem crise fiscal que não se resolva pelo crescimento econômico. E a reforma tributária tem essa possibilidade. É uma ferramenta muito importante para destravar o crescimento econômico do país, fazer com que a gente cresça e, ao crescer, a gente terá um aumento da receita tributária. Eu acho que essa é a grande ferramenta. O presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo, também considera a reforma de extrema importância para o Estado, principalmente por estabelecer a tributação sobre o consumo. Cobrando no consumo, você consegue se livrar em 10 anos de 70% aproximadamente, isso é um número estimado, de todos os benefícios fiscais existentes, onde o Rio de Janeiro tem aí cerca de 6 bilhões em números para 2020 de estimativa de perda. E, além do mais, acaba com a substituição tributária, que é uma forma de cobrar o posto profundamente injusta. E é muito ruim para o Estado, porque gera um processo de créditos tributários difícil de controlar e que também propicia um volume muito grande de sonegação. O Rio de Janeiro é o 7º estado a receber os deputados federais para debater o tema. Já foram realizados seminários na Bahia, em São Paulo, em Goiás, no Maranhão, no Espírito Santo e também em Santa Catarina. O deputado Paulo Ganimi afirmou que a importância dessas visitas é aperfeiçoar a PEC, ouvindo as especificidades de cada região. A reforma ela impacta o Brasil todo, né? Impacta não só todos os estados, mas também os municípios. Então a gente precisa que os estados, os municípios e também a sociedade civil seja ouvida. Então a gente trazendo para cá, a gente consegue não só ouvir o governo do estado, algumas prefeituras, mas também os membros da iniciativa privada, que tem não só empresários, empresas, como também representatividades de classe, que conseguem com isso passar os pontos de preocupação deles para a reforma e enriquecer o relatório final e provavelmente o texto final da PEC. Então acho que é muito importante esse vínculo com a sociedade. A sociedade não está em Brasília, ela está em cada estado. A PEC da reforma tributária, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, busca estruturar o sistema de forma simplificada, com o objetivo de atrair investimentos para o país. O texto que tramita na Câmara Federal unifica 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS em um só, o Imposto sobre Bens e Serviços. Segundo o presidente da comissão da Câmara, deputado Hildo Rocha, o relatório deve ser apresentado até o final de novembro e vai seguir para 2 votações no plenário da Casa. O sistema atual ele está impedindo alguns governos de crescerem, porque foram dados ao longo dos últimos anos alguns incentivos fiscais, e esses incentivos fiscais, que foi dado para uma ou 2 empresas, digamos assim, outras foram na justiça, buscando o princípio da isonomia que está na nossa Constituição Federal, e conseguiram a mesma coisa. Fez com que diminuísse a arrecadação de alguns estados quebraram mesmo em função da diminuição da arrecadação em relação ao aumento da sua despesa, e hoje não tem jeito, hoje tem que mudar o sistema, ou muda, ou os estados, muitos deles, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, vai continuar com essa crise enorme que tem atacado aí os serviços públicos estaduais.